O motivo de Scottie Pippen odiar Michael Jordan. Você acha que Michael Jordan seria tão bem-sucedido sem você? Em 2009, quando Michael Jordan entrou no Hall da Fama do basquete, a primeira pessoa que ele mencionou e agradeceu foi Scottie Pippen. Você nunca me viu sem Scottie Pippen. No ano seguinte, foi Michael quem apresentou Scott ao Hall da Fama. Quando Pippen trabalhava na ESPN e tinha que fazer uma comparação entre LeBron e Jordan, Pippen disse: "Não há jogo em que eu escolheria LeBron James sobre Michael Jordan." Mas isso foi em 2018, quando o relacionamento de Scott e Michael parecia ser o mais feliz. Enquanto Jordan era conhecido por ser um companheiro de equipe duro que intimidava os jogadores e até deu um soco no rosto de Steve Kerr, nunca ouvimos essas histórias sobre Scott. E então veio a pandemia e o mundo esportivo parou. Ele acabou de tuitar nos últimos 2 minutos que a NBA está suspendendo a temporada. Privado de qualquer coisa para torcer, a Netflix ofereceu uma salvação de 10 episódios para todos os fãs de esportes. Era o The Last Dance, um documentário muito esperado sobre a última temporada da dinastia dos Bulls, com imagens dos bastidores que ninguém jamais tinha visto antes. E quando o documentário saiu, foi aí que o relacionamento de Scott e Michael Jordan começou a mudar. Veja, The Last Dance não era realmente um documentário sobre basquete. Era mais como se o basquete fosse apenas um meio para um fim, e onde os eventos históricos da NBA eram usados para contar uma narrativa predefinida. E essa narrativa era glorificar o culto de Michael Jordan e seu lugar como o melhor jogador de basquete de todos os tempos. The Last Dance apresentou o basquete de uma forma que pode ser entendida por pessoas que não são fãs de basquete casuais. Foi dirigido de uma forma que coloca um indivíduo acima de uma equipe, o que não é surpreendente considerando que o diretor Jason Aaron precisava da aprovação de Jordan para fazer o filme e que a presença de Jordan no filme foi condicionada pelo controle sobre o conteúdo. The Last Dance minimizou os papéis dos companheiros de equipe de Jordan, não explicando adequadamente que MJ tinha de longe o melhor elenco de apoio da NBA. O documentário nunca mencionou que Steve Kerr era o arremessador de 3 pontos mais preciso de todos os tempos, que Horace Grant fez para todas as equipes defensivas ou que Tony Kukoc era o melhor jogador europeu e o ala pivô mais versátil da NBA. O documentário mal mencionou o as da defesa Ron Harper, e eles falharam completamente em dizer uma única coisa sobre o pivô Luke Longley. Dennis Rodman recebeu muito tempo de tela, mas muito menos como o melhor reboteiro da história da NBA e mais como um animal de festa que Jordan precisava arrastar pelos ouvidos do quarto de hotel de Carmen Electra. Mas o jogador que mais se ouviu falar em tudo isso foi Scottie Pippen, e não é difícil ver por quê. Eu tinha um tendão rompido no tornozelo e decidi fazer a cirurgia à tarde porque pensei, e sabe o que? Não vou estragar em algum lugar tentando me recuperar para uma temporada. Scottie Pippen ficaria fora por 2 ou 3 meses enquanto tentava forçar a mudança de seu contrato pela administração e Jerry não iria fazer isso. MJ chamou Pippen de egoísta por atrasar a cirurgia naquela temporada. Jordan estava ganhando 33 milhões de dólares enquanto Scott ganhava apenas 2,7 milhões. Embora o segundo episódio do documentário tenha se concentrado em Scott e em seu caminho incrivelmente difícil para a NBA, o foco da narrativa rapidamente voltou para MJ. Apesar de ser tão centrado em Jordan, o The Last Dance foi um projeto bem-sucedido porque alcançou 3 objetivos: conseguiu entreter e ocupar o mundo dos esportes na maior ausência de esportes desde a década de 1860, serviu como uma nostalgia para as pessoas que viveram a dinastia dos Bulls e revitalizou o interesse em Jordan entre as gerações mais jovens. Se olharmos para o documentário como uma história divertida para as massas, o The Last Dance foi um sucesso estrondoso, mas em termos de explicar nuances do basquete e fortalecer os relacionamentos entre os jogadores dos Bulls, ele fracassou completamente. Em maio de 2020, após a exibição do último episódio, Jordan enviou uma mensagem rara para Scottie Pippen, dizendo: "E aí, cara? Ouvi dizer que você está chateado comigo. Adoraria conversar sobre isso, se tiver tempo."
Pippen ligou de volta e explicou seu descontentamento com a maneira como o resto dos Bulls foi retratado. Quando questionado sobre isso, Scott recuou um pouco: este documentário não mudou nosso relacionamento. Seremos amigos para sempre. Eu disse a Michael que não estava muito satisfeito com The Last Dance. Ele aceitou e disse: "Ei, você está certo." E isso foi praticamente isso. Mas não foi assim. Este comentário rapidamente envelheceu mal. Em 2021, Pippen começou a expressar seus sentimentos sobre Jordan, emitindo uma série de comentários durante a promoção de sua autobiografia intitulada Sem Guarda. Scott contou uma história sobre como Jordan costumava trapaceá-lo em $100 durante cada jogo dos Bulls, subornando a equipe para dizer quem ia ganhar as corridas do Jumbotron. Em uma entrevista à GQ, ele acusou Jordan de ser egoísta por deixar os Bulls para seguir uma carreira no beisebol. O que você achou quando ele disse que ia jogar beisebol? Sim, foi uma grande decisão, mas foi uma decisão egoísta. Mas foi meio que quem Michael era. Jordan insinuou que ele passou muito tempo lamentando a morte de seu pai. Scott também minimizou o jogo da gripe de Jordan, dizendo que não recebeu nenhum elogio por jogar as finais de 1998 com uma hérnia de disco. Mas a maior crítica sobre Jordan como jogador foi quando Pippen disse que os Bulls não ganhamos 6 anéis por causa de MJ e não apesar dele. Ver como Michael tratava mal seus companheiros me fazia encolher, como fazia naquela época. Não ganhamos 6 campeonatos porque ele era duro com os caras, ganhamos apesar de seu bullying. Ganhamos porque jogamos basquete em equipe, o que não havia acontecido em minhas 2 primeiras temporadas quando Doug Collins era nosso treinador. Em seu livro, Scott também mudou sua perspectiva sobre o debate LeBron vs Jordan. Eu posso ir tão longe a ponto de dizer que Mike arruinou o basquete nos anos 80. Nos playgrounds, todo mundo passava a bola para ajudar a equipe, mas isso parou nos anos 90. As crianças queriam ser como Mike. Mike não queria passar, não queria rebote ou defender o melhor jogador, ele queria que tudo fosse feito para ele. É por isso que sempre acreditei que LeBron James era o maior jogador que este jogo já viu. Ele faz tudo e incorpora o que o jogo é realmente sobre. O resto do livro foi ainda mais crítico sobre Jordan e o The Last Dance, dizendo que todo episódio era o mesmo, de Michael num pedestal e seus companheiros secundários, referidos como seu elenco de apoio. Michael poderia acertar 6 de 24 arremessos, cometer 5 turnovers, e ainda assim, na mente da imprensa adoradora e do público, Jordan era perfeito. Scott também ficou irritado porque Jordan recebeu $10 milhões por seu envolvimento no documentário, enquanto ele e o resto dos Bulls não receberam nada. Pip não parou por aí e também criticou Phil Jackson durante uma entrevista com Dan Patrick. Eu entendo, Scott, estou apenas indo pelo que você disse. Você disse que precisava ler entre as linhas, foi uma jogada racial dar a Tony Kukoc com um arremesso. Quer dizer, se você soubesse que Scott Pippen estava com os Bulls desde 87, você não daria uma oportunidade para Scott Pippen fazer um arremesso no último segundo sem Michael Jordan? Mas você conversou com Phil sobre isso, porque ao dizer que foi uma jogada racial, você está chamando Phil de racista. Eu não tenho problema com isso. Scott também criticou Charles Barkley, chamando-o de não dedicado o suficiente para ganhar um título, e Isaiah Thomas, a quem ele chamou de jogador sujo. No entanto, embora concordemos que a The Last Dance foi excessivamente centrado em Jordan e que há muita verdade nas palavras de Pippen sobre o documentário, não podemos escapar do sentimento de que Scott exagerou nas críticas. MJ ainda disse que não há Jordan sem Pippen. The Last Dance abordou como Pippen era mal pago e seu sucesso como líder dos Bulls sem Jordan. Phil Jackson chamou Scott de segundo melhor jogador da liga, e o documentário mencionou Pippen guardando Magic nas finais de 91, em vez de Jordan, um momento-chave que virou a série. Então, para Scott estar fazendo essa espécie de rampa de mídia, parece um pouco demais.
Entendemos que é difícil ser o Robin do Batman de Jordan e viver constantemente em sua sombra, e depois reviver tudo no documentário, mas depois que a poeira baixou e todos os insultos foram lançados, parece que Pippen estava apenas tentando dizer citações absurdas para vender mais cópias de seu livro. Durante toda a fala negativa de Pippen, Jordan nunca disse uma palavra publicamente, não houve declarações de insultos ou mesmo reconhecimento de que Pippen de repente se tornou seu maior inimigo. Foi apenas um sinal de que todas as pontes foram queimadas e que o relacionamento entre eles estava quebrado além de qualquer reparo. Para piorar as coisas, em 2022, o filho de MJ, Marcus Short, começou a namorar a ex-esposa de Scott, Larsa Pippen, o que certamente não foi bom para o ex-marido dela. Onde quer que Scott olhe, Jordan parece estar atingindo um Pippen e parece que sua raiva em relação a MJ não vai parar tão cedo.